A Morte de Robin Hood é um filme de 2026, dirigido por Michael Sarnoski, estrelado por Hugh Jackman, Jodie Comer, Bill Skarsgård e Murray Bartlett. Lutando com seu passado após uma vida de crimes e assassinatos, Robin Hood se vê gravemente ferido após uma batalha que ele pensou que seria sua última. Nas mãos de uma mulher misteriosa, ele recebe uma chance de salvação. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre mais um filme recente. A Morte de Robin Hood é um filme que estreou no cinema brasileiro essa semana. Lá fora parece que já faz um tempinho, mas aqui estreou essa semana. Por um lado a sinopse parece bem simples, por outro lado é verdade mesmo. Eu não vou entrar em spoilers nesse vídeo, porque eu acho que não tem necessidade. Mas o filme começa meio que dizendo pra gente quem que é esse Robin Hood desse filme, que é uma parte muito importante do filme. Então ele começa já apresentando pra gente com uma ceninha em que uma menina encontra ele no meio das montanhas. É o começo do filme, literalmente. Eles já conversam sobre Robin Hood, porque ela fala alguma coisa sobre... acho que ela que puxa o assunto. E ele fica falando sobre como Robin Hood não é quem ela pensa, e porque o Robin Hood, na verdade, era um assassino, era um bandido, era um assassino, e que o resto tudo são só histórias que as pessoas inventaram. Inclusive o trailer mostra também essa conversa, porque eu acho que esse é o ponto de partida essencial do filme. É a ideia de que é o Robin Hood, mas não é o Robin Hood que a gente está acostumado a ver, porque esse aqui não é um herói. Esse Robin Hood é um grande assassino, na verdade, brutal, como ele mesmo fica dizendo o tempo todo, e que tudo o que dizem por aí de diferente são apenas histórias, mentiras que contaram por aí, porque ele na verdade é uma pessoa ruim. Então essa é o pontapé inicial do filme, né? E daí a gente tem ele, o Robin Hood é interpretado pelo Hugh Jackman, né? É um Robin Hood bem idoso já. Daí ele se encontra com o Pequeno John, que é o personagem do Bill Skarsgård, né? Que também é um personagem clássico da história do Robin Hood. E eles vão juntos porque o Pequeno John tá precisando de ajuda pra enfrentar uns caras que estão atacando a casa dele, onde ele mora com uma esposa e filha. O Robin Hood vai, aceita e tal, mas aí é nesse combate, o combate que ele pensou que seria seu último e tal, a batalha, é essa em que ele tá ali com o Pequeno John, tentando proteger a família do Pequeno John desses outros que estão querendo atacar eles. E aí nisso o Robin Hood fica, né, como a sinopse diz, gravemente ferido e é levado pelo Pequeno John para um lugarzinho que é um priorado, é uma espécie de mosteiro. No caso aqui é com uma mulher liderando, que era uma coisa normal, porque o priorado, pelo que eu entendi, pode ser tanto de monges quanto de freiras e tal. Aqui no caso seria uma freira, né? Mas é uma mulher ali que comanda o lugar, que é a personagem da Jodie Comer, e ela cuida dele, e aí o resto do filme inteiro é ele nesse lugar sendo cuidado. Como eu falei, eu não vou entrar em spoilers, eu só tô elaborando um pouco no que a sinopse já conta. Então ele é levado para esse lugar onde ela começa a cuidar dos ferimentos dele, e aí o filme na verdade é um grande drama sobre esse desenvolvimento desse cara sendo cuidado e pensando nas coisas que ele fez na vida e tudo mais, né? O filme é oficialmente aí uma espécie de adaptação sombria de uma balada do século XVII chamada A Morte de Robin Hood. Então essa história da morte de Robin Hood já existia, realmente é uma história diferente da história que costumam contar, mas é uma história que já existia, né, pelo menos desde o século XVII, só que ela é um tanto diferente do filme, principalmente porque a história que já existe ainda trata o Robin Hood como o Robin Hood que a gente está acostumado. Então essa história de que ele vai com o Pequeno John pra ser cuidado por essa mulher nesse lugarzinho que é tipo uma ilha e tal, eu não lembro agora se na balada também é uma ilha, mas é nesse priorado. Essa história é da balada, essa parte é da balada. A parte que ele tá ali e se sentindo culpado por algo, se arrependendo de alguma coisa, tem de certo modo na balada, mas na balada ele ainda é o personagem heróico que sempre foi. Então a culpa que ele sente ali é uma coisa pequena, né? Enquanto no filme toda a ideia é que ele foi a vida inteira uma pessoa horrível, e as pessoas pensam que ele foi uma pessoa boa, mas que é tudo mentira, ele na verdade sempre foi uma pessoa horrível no filme, né? Essa é a premissa básica do filme. Então o filme pegou essa historinha que já existia e ele deu essa aumentada nesse lado específico dela. O filme foi filmado essencialmente na Irlanda do Norte em 2025, no ano passado,
em lugares diferentes ali, mas eu acho que ele foi todo filmado lá. E teve uma recepção mediana da crítica, né? Porque a crítica já viu o filme já estreou em outros países, né? Mas aqui foi só essa semana. Já estreou há mais tempo, eu quero dizer, né? Mas aqui foi só essa semana. E assim, ao que parece, a reação da crítica é uma coisa que eu entendo bastante, porque o lado negativo da reação da crítica, né? Porque é um filme, ele é bastante pesado de um jeito que a gente não espera ver numa história do Robin Hood. Ele é violento mesmo, já vou deixando esse aviso aqui. É um filme bastante violento, sangue jorrando e, sabe, violência gráfica mesmo. Meio gore, assim, principalmente no começo do filme, né? Que é quando a gente tem a coisa dos combates, né? Essa ideia da parte agressiva, né? Antes dele chegar no lugar pra ser curado. Essa parte, esse começo do filme é bem violento, bastante violento. Então já fica aí esse aviso. Ele nesse começo eu quero dizer que ele já começa meio como um filme de drama, mas eu acho que na verdade a violência gráfica é tão grande nesse começo que eu sinto que esse parece que é o foco ali. E aí só de quando ele vai pro Priorado pra frente é que a gente tem realmente um filme de drama, que é o que se desenrola a partir dali, né? Realmente a partir dali é um filme mais dramático e tal, focado nos personagens, nas emoções dos personagens, nas relações entre eles. Tem outras pessoas ali no lugar, né? Não é só ele e ela. Então é um filme mais bem dramático ali nessa parte, né? Nessa, sei lá, segunda parte do filme. Eu achei um filme interessante. Com certeza, eu gostei dos visuais. Eu falo aqui de vez em quando que eu acho que quando o filme é filmado num lugar bonito, é fácil o filme ficar bonito, né? E talvez seja o caso. Oceanos e costas com montanhas, natureza. São lugares bonitos. Então talvez seja um pouco fácil. Mas eu acho que a fotografia do filme é boa. Eu acho que o filme tem boas cenas. Eu acho que ele é bem atuado, no geral, por todo mundo ali. Então eu acho que é um filme muito bem feito. E é um filme que tinha tudo pra ser muito bom. Mas tem uns pontos que eu não entendo. Depois eu assisti, sempre falo aqui, né? Eu pesquiso depois de ver. Eu gosto de ver antes de saber qualquer coisa. Eu não sabia que tinha essa balada que era a morte de Robin Hood e que ele tinha pegado parte da história dali. E realmente, uma parte da história saiu dali. E aí, porque uma parte da história saiu dali, talvez eu entenda por que é o Robin Hood. Eu acho que eu tô pulando uma coisa. Tô pulando um raciocínio. É que eu assistindo o filme, eu fiquei pensando, por que é o Robin Hood? Esse foi o meu pensamento durante boa parte do filme. Eu ficava o tempo todo pensando, por que o Robin Hood? A gente já tem esse personagem construído. Pra que você pegar esse personagem, desconstruir ele inteirinho, pra contar uma nova história com esse novo personagem que se formou da desconstrução do Robin Hood? Não parece pra mim, de novo, antes de ter visto que ele foi realmente inspirado numa balada. Essa foi a minha impressão enquanto eu estava assistindo. Não parecia pra mim que tinha qualquer motivo pra ser o Robin Hood ali. Podia ser tipo, esse cara era um grande saqueador, bandido, assassino, e aí ele foi pra esse lugar e aí ele começou a repensar sua vida. Era esse o filme, sabe? Não tinha, vendo o filme, não tinha nada pra mim que justificasse por que o Robin Hood. Porque essa figura que a gente já conhece e a gente já associa a outras coisas. Depois de saber que foi baseado nessa balada do século XVII, eu já entendo que então realmente uma quantidade razoável do roteiro é realmente tirado dessa história, que era com Robin Hood. Então eu entendo que se partiu dali, então partiu-se de uma história do Robin Hood para depois transformá-la em outra coisa. E não o contrário, que é o que parecia, ver no filme não sabendo que tinha essa outra história. Mas no fim, eu acho que eu continuo não entendendo por que transformar o Robin Hood nesse personagem. Não parece pra mim que o filme ganhou muito transformando ele nesse monstro. Ele mesmo chega a usar essa palavra pra falar de si mesmo. Então, eu não sei o que o filme ganhou transformando ele nesse monstro. Pra mim, se o filme tivesse dado um passo menor, algo que pelo que eu entendi a balada, ou pelo menos os estudos da balada, porque a balada é fragmentada, não se tem ela inteira, se tem pedaços e aí tem uns pedaços faltando. Parece que tem um questionamento aí que uma parte da balada de repente seria uma motivação de coisas ruins que ele fez com alguém pra que levasse a algo, entendeu? Isso é uma coisa que teoriza-se sobre a balada original. Mas se você mantém o personagem do Robin Hood como a gente está acostumado, você ainda pode dizer que no processo de roubar dos ricos para dar para os pobres, ele pode ter matado pessoas, ele pode ter feito coisas das quais ele agora no final da vida está se arrependendo. Não parece pra mim que você precisa transformar ele num monstro sanguinário, que é o que o filme faz. Principalmente porque o começo, como eu falei, é bem gore, assim, é sangue pra todo lado. Então eu sinto que não precisava. Você podia só transformar o personagem numa coisa um pouco mais séria e numa coisa que tipo, tá, ele fez isso e a gente nunca fala sobre as consequências. Vamos agora falar sobre as consequências, mas daquele personagem. Em vez disso, eles transformaram
transformaram o personagem de novo, num monstro sanguinário. Que parece que é um passo muito grande, sabe? É sair daqui pra chegar lá, enquanto poderia ser sair daqui pra chegar aqui. Tipo, uma distância pequena, já teria criado uma coisa nova, que não se pensa, não se fala, um assunto no qual não se toca normalmente. E bom, eu não vi, obviamente, todas as adaptações do Robin Hood que foram feitas, eu devo ter visto 3, porque eu acho que eu vi umas 3, e pelo menos uma delas foi de comédia. Então assim, né, não tô querendo dizer que ninguém nunca fez uma coisa mais séria, podem ter feito. Mas eu sinto que o filme exagera, é isso que eu quero dizer. Eu acho que o filme perde a mão, ele é um filme interessante, ele é com certeza um filme muito competente em todos os aspectos técnicos do que ele tá fazendo. A parte que me incomoda é a história. Eu acho que a história parece que não foi bem dosada. É meio isso, assim, é meio essa minha opinião do filme. Eu acho que se eles diminuíssem um pouquinho, o filme ficaria mais interessante, o personagem ficaria mais denso, mais elaborado. Porque ele é só... Eles pegaram esse personagem que tradicionalmente é apenas heróico e transformaram ele em apenas malvado, pelo menos durante a primeira metade do filme, antes dele começar a se curar e repensar. O que é ruim até, na minha opinião. Eu acho que fizeram ele ser tão mal, uma pessoa tão horrível, que quando ele repensa, parece que o salto foi grande demais, parece falso, sabe? Eles fizeram um personagem meio bidimensional no começo. Ele é tipo uma coisa, ele é só isso. Ele é só assassino. E eles focam nisso, assim, em diálogos e em cenas, com frequência nesse começo. Pra depois mostrar ele repensando. Então, sei lá, eu achei que faltou dosar o começo. Pra mim, esse é eu diria que é o principal ponto ruim do filme. Dito isso, eu ainda achei um filme interessante, eu vou ser bem sincero. Eu vi o trailer, quando eu fui assistir Odisseia, passou o trailer desse filme. E aí eu assisti o trailer e... eu já tinha ouvido falar de nome. Eu sabia que tinha esse filme com esse nome, que era com o Hugh Jackman, e era isso. E aí eu vi o trailer, e o trailer fica o tempo todo falando isso. Tipo, não, porque na verdade eu sou um assassino, porque na verdade eu sou um assassino. Tudo que você ouviu sobre mim é mentira. E foca muito nessa parte, e realmente o filme, principalmente o começo, foca muito nessa parte. A construção do personagem pro espectador é feita toda com ele sendo um assassino terrível. E aí fica muito uma mesma coisa o tempo todo, sabe? É uma coisa só, ele é isso, e opa, não é mais, sabe? Então assim, esse pra mim é o ponto em que o filme peca. De novo, dito isso, eu ainda achei um filme interessante. Eu gostei mais de assistir ele, eu ia falar isso antes. Eu gostei mais de assistir ele do que eu esperava. Depois que eu vi o trailer, eu fiquei meio tipo, não parece muito bom. Mas pensei, vou assistir. Vamos lá, vou ver. Já faço vídeo aqui também. Eu não tenho feito muito vídeo sobre filme recente, tô querendo fazer mais. Então pensei, vou assistir e vamos ver no que dá. E eu gostei mais do que eu esperava, assim. Então, sei lá, se talvez você, como eu, viu o trailer e não achou tão interessante, não pareceu muito bom, talvez você goste mais vendo o filme. Eu, pelo menos, gostei mais vendo o filme. Ainda assim, não achei maravilhoso. Não é um filme incrível, não é. Mas não é uma perda de tempo também, eu acho. Mas, de novo, é bem violento. Então, quem tem restrições aí com esse tipo de coisa, eu evitaria, tá? Enfim, viu o filme? Quer deixar seus comentários? Pode falar, de preferência sem spoilers, porque pode chegar gente aqui que não viu também, tá querendo uma opinião sobre o filme pra saber se vai assistir. Então, sempre bom manter os comentários sem spoilers, principalmente um filme novo, né? Mas pode comentar aí o que você achou, se você gostou, se você também viu o trailer e não teve interesse. Todos os comentários são válidos. Eu sempre esqueço de pedir, mas se por acaso você que está assistindo esse vídeo tem algum filme desse ano, recente, quer dizer, desse ano, pode ser de janeiro pra cá, mas algum filme que tenha sido lançado esse ano, que eu não fiz vídeo ainda e que você queira que eu faça, ou porque você quer saber minha opinião, ou porque você já viu e quer que a gente converse sobre a opinião, ou qualquer coisa, você acha que eu deveria ver, seria um filme interessante, deixa aqui nos comentários. As sugestões são sempre bem-vindas. As sugestões que fazem nos vídeos de filme antigo eu anoto também. Eu provavelmente vou demorar um pouco pra assistir, porque lá tá toda uma lista, toda uma coisa, mas os filmes novos, né, tem um espaço mais aberto aí. Então, pra filme recente, fala aí que filme você acha que de repente seria interessante eu assistir, porque tô aceitando recomendações. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!